Eu vou falar, de facto, da corrupção no virar de século, do século XIX para o século XX, em particular do tempo que vai aproximadamente da época do 31 de janeiro de 1891, quando se dá a Revolução Falhada do Porto, até à entrada do Estado Novo com o general Gomes da Costa. Portanto, situarei a minha intervenção aproximadamente nesta época, enfim, mais ano, menos ano, mas é este, digamos, o tempo da minha intervenção. Trago-lhes aqui, vou-lhes contar 3 casos de corrupção de grande dimensão, que é a Salamancada, que falarei já de seguida. Falarei também do caso do crédito predial e depois do Alves dos Reis e das consequências que isso teve na vida portuguesa. Falarei, naturalmente, por questões de tempo, do primeiro com mais detalhe e os outros já mais telegraficamente para os maçar, sendo que outros casos ficarão por falar, talvez, quem sabe, daqui a uns tempos voltemos a isto, porque matéria não falta nessa matéria, ou seja, tenho matéria para 3 ou 4 sessões sobre casos de corrupção, é só escolher o século e eles estão lá, infelizmente. Portanto, vamos à Salamancada. A Salamancada é a época que levou à crise financeira dos bancos do Porto, portanto, levou os bancos do Porto quase todos à falência. A Salamancada é um projeto que nasce de uma forma muito estranha. À época, estávamos, portanto, em 1860 aproximadamente, o governo espanhol faz um concurso para 2 linhas, a ligação de Salamanca a Vilar Formoso e de Salamanca à Barca d'Alva. Portanto, isto era um concurso para linhas de caminho de ferro em Espanha. Quem operava a linha da Beira, que tinha a ligação a Vilar Formoso e depois a Espanha para Salamanca, era a Société Financière, que tinha a linha da Beira Alta e de Medina del Campo. Na Société Financière já havia um conjunto de administradores e na própria linha da Beira Alta, entre os quais alguns políticos portugueses, já iremos ver isso um pouco à frente, mas a Salamancada não nasce por isso. A Salamancada nasce do seguinte argumento. Era o tempo máximo para fazer, quer a linha Salamanca-Vilar Formoso, quer Salamanca-Barca d'Alva, seria de 5 anos, nos termos de concurso, mas um conjunto de personalidades entendeu na altura que 5 anos era muito tempo, então a linha de Salamanca-Barca d'Alva, a linha do Douro, tinha que ser feita em 2 anos e, portanto, a Société Financière, dizia-se na altura, iria privilegiar a linha da Beira Alta e preterir a linha do Douro e, com isso, o Porto iria desaparecer, diziam eles. E, portanto, o argumento que inicia este processo é o Porto tem que estar ligado a Salamanca, senão está longe da Europa, e, portanto, tem que se fazer a linha. E então inicia-se um processo em que um conjunto de bancos portugueses, com o apoio do governo português, vai fazer uma linha de caminho de ferro em Espanha. E é assim que começa. O objetivo era justamente um caminho de ferro do Douro, que passaria a ter comunicação direta com a Espanha, norte da Europa, evitando o desvio de tráfego para outros pontos marítimos. Na altura, os jornais diziam, enfim, com uma série de atores que apresentarei a seguir, que se assim não fosse, o Porto iria ficar com o seu porto de mar completamente abandonado e as suas ruas desertas se veria crescer a erva como nas de qualquer pobre vila decadente. Portanto, se esta obra não se fizesse, dizia-se na altura, o Porto ia ter ervas nas ruas, ia ser, enfim, a desgraça. Então constitui-se um sindicato não só bancário, mas essencialmente bancário, em que se juntam 1000 contos, que é mais ou menos o equivalente hoje a 2.000 milhões, mais coisa menos coisa, se fizermos a correção, estará nessa ordem. Então cria-se um sindicato de 1000 contos, com todos estes atores, Banco Aliança, Banco Comercial do Porto, etc., para iniciar a construção. 1000 contos, não percam um número de mente, por favor, depois vão ver onde é que isto foi parar, não é? Eram 1000 contos que depois já vão ver enquanto é que acabou. O objetivo era, com estes 1000 contos, começar a construir a linha de Barca d'Alva até Salamanca em 2 anos, para evitar que o Porto ficasse fora, portanto, do circuito. Na altura houve uma larguíssima discussão na sociedade portuguesa. Os prós para a construção da linha era se o Porto recebesse Salamanca 25.000 das 38.000 toneladas de trigo que importava,
só essa mercadoria garantiria à linha do Douro os 132 contos, que era o que o país concedia ao sindicato. Portanto, o Governo, o Estado, comprometia-se a pagar 132 contos por ano. Era uma parceria público-privada da época. No fundo, os privados faziam e o Estado garantia esta renda fixa. Mas diziam também os privados que fizeram a linha que estes 132 contos eram garantidos com apenas 25 mil toneladas de trigo que viessem de Salamanca. Esqueceram-se de dizer uma coisa, é que o trigo que vinha de Salamanca ficava substancialmente mais caro do que vinha dos Estados Unidos e chegava ao Porto por barco. E, portanto, destas 25 mil toneladas para o Porto veio zero. Portanto, o principal argumento para a construção da linha do Douro e para garantir a sua rentabilidade era o trigo que vinha de Salamanca para o Porto, que depois, obviamente, não chegou a vir, porque o que vinha dos Estados Unidos ficava muito mais barato, consideravelmente mais barato. E, portanto, garantia-se também um rendimento de 2,600 reis, é assim que se dizia, não é? Por quilómetro. Quem é que estava contra? Muita outra gente, que dizia, estava sobretudo a favor, numa fase inicial, do Partido Progressista, e estavam contra os regeneradores. Mas, curiosamente, é o Partido Regenerador que depois acaba por incentivar mais o negócio, como iremos ver à frente. Ou seja, quem é que era a favor numa fase inicial? O Partido Progressista e os republicanos, que eram residuais na altura. Não havia quase... Eu lembro que o Partido Republicano na altura tinha um deputado que era Rodrigues de Freitas e depois teve outro, portanto era residual, mas digamos que o Partido Progressista era a favor, o Partido Regenerador era contra, mas depois acaba por ser Fontes Pereira de Melo, o Índice, etc., toda essa gente, os regeneradores, que apoia o negócio. Já iremos ver também porquê. Quem estava contra dizia que tinha havido uma crise recente na banca, em 1876, e portanto isto era uma loucura meterem-se numa aventura destas ao fim de alguns anos de crise, e depois havia este absurdo, que de facto é o mais absurdo de tudo isto, que é os melhoramentos da cidade do Porto, e depois assim era construir um caminho de ferro em Espanha, que ia naturalmente beneficiar as infraestruturas do país vizinho, porque elas iam obviamente ficar lá. Quem é a figura, digamos, que domina todo este negócio? É o Sr. Henrique de Bournet, que se envolveu nisto. Aliás, o Henrique de Bournet, só pelo facto de ter tido esta ideia brilhante, ser dele regenerador, e ele vende isto aos colegas de partido como uma forma de ganhar peso político no Porto. Portanto, os progressistas estavam a favor e os regeneradores, estando a favor, também iriam ganhar peso político no Porto. Bom, e então o rei Luís I decide dar-lhe o título de conde e passou a ser o conde de Bournet a partir do momento em que ele se meteu neste negócio, que iremos ver ruinoso. Havia realmente um empresário de peso e havia três políticos de peso. Fontes Pereira de Melo, que com a sua tradicional vontade de fomento era a favor disto, e põe os regeneradores do lado. O Índice Ribeiro, que era o ministro das Obras Públicas, que acaba por ser ele o grande defensor, e também o António Serpa, que além de ser ministro, tinha a particularidade de ser administrador da Companhia das Beiras, que já falávamos há pouco. Portanto, era simultaneamente ministro e envolvido no negócio. E então, no dia 22 de junho de 1822, o Governo, por decreto, autoriza ao sindicato o complemento de rendimento anual até 5% em relação ao custo da sua construção, portanto, garante a renda fixa ao negócio. Então, havia um grande promotor, que era o Henrique de Bournet, havia um conjunto de políticos envolvidos no negócio, havia a garantia de uma rentabilidade de 5%, pronto, e assim começa a construção da linha de Salamanca. E assim foi. Começa a construção, havia, reparem, era 1000 contos que estava previsto, e então chegou-se à conclusão que era preciso fazer 21 túneis. Só se aperceberam disso, já a construção tinha começado. Entretanto, há um troço que cai, porque os muros de suporte desabaram, porque tinha havido uma adjudicação a 19 pesetas e meia, mas na altura o Henrique Bournet passou isso para um amigo que ganhou aquele diferencial e a obra foi feita por 9,5. Ou seja, o sindicato pagou a 19,5, os empreiteiros receberam 9,5, ficaram 10 pelo caminho, como é evidente,
isso causou um prejuízo de 90 contos. Porquê? Porque aquilo caiu tudo e depois o sindicato teve que fazer de novo. Ou seja, foi uma obra completamente inútil que desabou. Mas enfim, depois há muitos episódios, estes são os mais relevantes à época, que é os muros de suporte da linha terem desabado e depois ter-se fazer 21 túneis que não estavam previstos, além de que mesmo as casas da estação, etc., tiveram que ser quase todas reconstruídas, depois o Burné comprava madeiras muito caras, etc., etc., porque tinha comissões, porque ele era o delegado do sindicato e era também o delegado em nome do governo para fazer a obra, e portanto estava dos dois lados. Mas a 8 de dezembro de 1887, lá é inaugurada a obra. 8 de dezembro de 1877, ao fim de 6 anos, portanto aqueles 2 anos não foram cumpridos, como é evidente. Dezembro de 1887. Passado 3 meses, os bancos associados fazem um documento dizendo, informam o governo, que não podem continuar na situação em que os colocou o seu patriótico empreendimento. Estavam endividados já em 4.000 contos, numa obra que inicialmente estava prevista por 1.000, o prejuízo anual era de 600 contos e as contas do sindicato já estavam fora dos relatórios dos bancos, porque os acionistas dos bancos já não estavam a gostar da brincadeira. Então todos aqueles bancos que mostrei no início tinham as contas do sindicato de Salamanca, da obra de Salamanca, digamos, numa contabilidade escondida, e foi aliás isso que depois os levou à falência mais tarde, quando isso teve que ser enfatizado nas contas. Reparem, isto foi só 3 meses depois de ter começado a operação da linha. Os prejuízos. Numa sessão parlamentar aparecem estas contas. Então, os tais 1.000 contos já não eram 1.000, eram 6.899, dizia o delegado do sindicato. O sindicato tinha uns números algo diferentes, tinha 2 números, o próprio sindicato apresentava 2 números. Uma comissão técnica independente apresentava, portanto, 6.954 contos, 240 reis, não é assim? Não, 1.000 reis, 921, peço desculpa. Bom, e portanto havia contas discrepantes, que é uma realidade que infelizmente todos nos vamos também hoje habituando, e era esta a dimensão do negócio, dos quais o investimento inicial eram os 1.000 contos. Bom, face a todo este prejuízo, passado 1 ano da operação, o que é que o governo decide? A este sindicato que tinha tido este resultado calamitoso, juntam a concessão de Porto de Leixões. Portanto, a forma foi premiá-los mais com a concessão de Porto de Leixões. Ou seja, foi uma fuga para a frente que, entre o Estado e o sindicato, se dá, que é, bom, já que tiveram tanto prejuízo, tomem lá mais o Porto de Leixões, e constitui-se uma nova companhia, Companhia das Docas do Porto e dos Caminhos de Serras Peninsulares, que era justamente a ligação do Porto de Leixões a Salamanca. Mais uma vez, também aqui os bancos não colocam estas contas nos seus balanços, ficam estas contas escuras. E, portanto, estava a falência iminente. O que é que aconteceu logo a seguir? A 5 de abril de 1892, o governo toma o negócio para si, resgata e fica com os prejuízos, superintende nas linhas de Salamanca à fronteira, inclusivamente assumindo os prejuízos que, em teoria, depois eram para ser cobrados ao sindicato e, como imaginam, depois nunca foram. E a 10 de maio de 1894, com estes bancos do Porto todos falidos, dá-se uma fusão, ao mesmo tempo que o Henrique de Burné continuava a fazer lucra dezenas de contos das encomendas de material fixo e circulante, onde tinha comissões, recebe comissões de todos os empréstimos, ainda conseguiu uma coisa fantástica, que era, apesar de tudo isto dar prejuízo, ele ganha 360 contos de comissões dos lucros. Como é que alimentou os lucros? Face ao que custou o empreendimento, ele inventa um documento que diz que se fossem os espanhóis a construir ficaria muito mais caro e, portanto, ainda havia aqui um lucro. E à conta disto vai 360 contos aos seus já largos bolsos. Portanto, inventa este documento e, com aquilo tudo em desgraça, ainda mete 360 contos ao bolso, portanto, 360 milhões de reis, não é assim que se diz, porque dizia ele que se fossem os espanhóis a construir ainda seria muito mais caro. Bom, entretanto, os despojos são estes. Dizia na altura o Oliveira Martins, e bem, que o Sindicato de Salamanca nasceu da reunião ilícita de capitais conluiados,
Umas vezes com o Governo e com a Financière para fazer caminhos de ferro em Espanha, outras vezes para intervir nas eleições municipais do Porto, que era justamente o que justificavam que, em determinado momento, na fase, digamos, mais pujante deste projeto, os progressistas eram a favor, os regeneradores que eram contra também já eram a favor, portanto todos eram a favor deste projeto, pelas razões que vimos. Entretanto, os bancos do Porto tiveram que se fundir. Portanto, foi uma exigência do Governo, foi um resgate, foi uma coisa tipo o novo banco, à época, em que o Governo intervém, assume os prejuízos, mas obriga-os a uma fusão e, portanto, de 9 bancos passou a haver 5, porque houve ali realmente uma necessidade de fusões e aquisições, sendo que o prejuízo da salamancada ficou todo nos cofres públicos. E é assim que, com estes atores, se faz este negócio. É, em certo sentido, no centro do tempo deste negócio que surge o 31 de janeiro, que também não veio ajudar, porque as convulsões que daí decorreram trouxeram uma crise financeira subsequente e, portanto, este negócio, mais o 31 de janeiro e a sua derrota, mais o problema financeiro nos bancos que veio a seguir, enfim, tornou aquilo um pouco periclitante.